Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré sejam com todos vocês, voltando a nossos estudos, capítulo 5 hoje, de 1 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo fala sobre a imoralidade na igreja. Irmãos, esse capítulo 5 é bem curtinho, mas é muito precioso. Você e eu podemos até achar que Paulo foi muito duro com a igreja, foi muito severo, corrigindo a igreja, falando, expondo um pecado que estava acontecendo dentro da igreja. Irmãos, os nossos dias atuais não são diferentes, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, é o mesmo. É o mesmo. Ele usa de todas as artimanhas, de todas as mentiras para persuadir o povo de maneira geral. Não estou falando do ímpio lá fora, não. Como Paulo aqui nesse capítulo, ele também não fala do ímpio que está lá fora. Ele está falando da pessoa que já aceitou Jesus, que está congregando, que está no meio do povo de Deus, no meio de nós, da igreja. E ele fala sobre essa imoralidade que estava acontecendo no meio da igreja, né? Então, eu quero fazer um resumo desse capítulo 5, que é muito curtinho, ele tem 13 versículos. Eu quero que você leia, e é para que você não se escandalize, porque é bíblico, é a palavra que está nos ensinando, como Paulo ensinou aquela igreja. Amém? E aqui Paulo ele está escrevendo sobre disciplina na igreja. Nós vemos a necessidade da disciplina, né? Estava ocorrendo lá no capítulo 5, verso 1 de 1 Coríntios, um terrível pecado, né? Prevalecia dentro dessa igreja de Corinto. E era algo tão perverso que até mesmo os gentios, né? Aqueles que não eram cristãos e que não são cristãos, não devem permitir e não permitiriam, né? E um membro da igreja, ele vivia em imoralidade com a própria mãe, né? Ou tem um assim, um adendo aqui nos estudos onde eu faço, ou poderia ser com a madrasta, né? Ele ia e ele vivia maritalmente, vivia, né, sexualmente com a própria mãe. E a igreja tinha conhecimento desse pecado, mas eles, devido ao orgulho, à indiferença, a igreja não fez nada para excluir esse membro do meio deles. E Paulo dá uma ordem para disciplinar. Paulo ordena que a igreja convoque uma reunião especial para resolver esse assunto. E ele relembra aos coríntios que o próprio Deus, o próprio Salvador, conferiu autoridade para a igreja. Nós temos autoridade concedida a nós pelo próprio Jesus. E a igreja deve fazer, deveria ter feito, deveria fazer, ou deve entregar. Olha, no verso 5, capítulo 5, versículo 5, eu quero ler, é bem duro, pesado. Olha o que Paulo fala para eles: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, eles deveriam fazer exatamente isso que Paulo está recomendando aqui: entregar esse homem culpado a Satanás. E por que que a igreja deveria fazer isso? Então, nós podemos ter aqui duas interpretações possíveis. Esperava-se que o sofrimento carnal o levasse ao arrependimento, para que ele pudesse ser salvo, né? Ou que seja, já sendo salvo, como ele já era, essa prática, né? Redundasse somente na destruição carnal desse homem, mas que ele fosse salvo, né? Nos finais do tempo, na vinda do Senhor. E um dos motivos, os motivos, eu vou exemplificar assim, para a disciplina,
está aqui no verso 5 ao verso 8, que eu vou ler de novo para vocês. Ele fala assim: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade. E aí no verso 9 ele nos dá um conselho. Foi para aquela igreja e é para nós nos nossos tempos. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então Paulo queria trazer o ofensor de volta a Deus e impedir que aquele pecado, aquela ofensa se espalhasse pela igreja. Então, sendo assim, a igreja deveria extirpar esse câncer, né? Era um câncer dentro da igreja, era um pecado, e deveriam permanecer no Salvador e manter a pura e verdadeira celebração de Cristo, que era o Cordeiro Pascal, né? Que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. E essa disciplina, ele deixa bem claro, do verso 9 ao 11, que essa disciplina envolvia apenas os membros daquela igreja, né? Porque nós, como igreja, ele diz aqui no verso 9 e 10, a igreja não tem o direito de julgar pessoas ímpias, pessoas estranhas. E a igreja tem a responsabilidade, amados, de evitar ímpios estranhos, né? Esse tipo de envolvimento dentro da igreja, o pecado. E a disciplina, ele deixa bem claro que era somente para os membros da igreja de Corinto. Ele fala assim, pois como haveria, no verso, vou ler do verso 11 em diante, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não, não devem vocês julgar os que estão dentro. Ele faz uma pergunta. Ele fala, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem este perverso do meio de vocês. Paulo é muito claro que esse tipo de comportamento não cabe a um membro da igreja, não cabe que as pessoas que são responsáveis pela igreja, né? Os dirigentes, os pastores, não devem permitir que tais pessoas permaneçam assim no pecado dentro da igreja. Então, essa disciplina aqui é bem clara que está envolvendo somente os membros da igreja. É um capítulo bem curtinho, irmãos, com 13 versículos, mas que é muito importante que eu e você lemos, pedimos direção a Deus para que nós entendamos o conselho de Paulo. E vamos agradecer a Deus e louvar a Deus, que a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão clara para nós. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós. E Deus escolheu vir morar dentro de nosso espírito. Sabe, dentro, irmãos, do núcleo central das nossas vidas. É onde ele pode estar mais perto de mim e de você do que qualquer outro ser vivente. Quando o Espírito Santo de Deus se move para dentro de nós, o nosso espírito humano é preparado como um lugar de habitação para Deus e se torna santo,
porque Deus está habitando no seu e no meu espírito. Então, nossas vidas não nos pertencem mais, pertencemos a Deus, somos de Deus. E o seu corpo e o meu corpo é um lugar santificado pelo próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, aqui Paulo, ele está excomungando, ele está sendo bem categórico, vou dizer assim, bem claro, que tais tipos de pessoas, tais pecados não devem permanecer dentro da igreja de Cristo. E ele é bem objetivo, ele fala assim para aquele povo de Corinto: entreguem esse homem a Satanás. Mas olha qual é a intenção de Paulo: para que o corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então lembre-se, Deus escolheu vir morar dentro do nosso espírito, no núcleo central, no nosso coração, no órgão vital. Coração aqui é falando espiritualmente, onde ele pode estar, sabe, mais perto de nós, juntinho de nós, do que qualquer outro ser vivente. Eu posso tê-los ao meu lado, você pode ter pessoas ao seu lado, mas só ao nosso lado, mas dentro de você, quando o Espírito Santo de Deus se move para dentro de nós, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele fez do nosso espírito, o espírito humano, um lugar de habitação para ele habitar e se torna santo. Você e eu, nós somos os santificados de Deus, os santos de Deus, como a Bíblia se refere aos seus filhos e o povo de Deus santos. Na reunião dos santos, na comunhão dos santos, né? Fala o salmista. É o lugar onde Deus manifesta a sua bênção. E é verdade, porque o Espírito Santo habita no seu espírito e no meu espírito. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Deus abençoe seu dia.